Pode ficar de manhã ali. Aproveitar. Começar, estamos na página 195. E diz o seguinte, né? Estamos no livro de Gata, traz o seguinte: sabemos que um dos testes mais difíceis, se não os mais enfrentados por Abraham Avinu, qual foi o mais difícil de todos? Akedat Yitzhak. Inclusive, nós mencionamos no shiur ontem de manhã, tem tudo a ver, principalmente com o período que nos encontramos, que a gente toca o shofar, e por isso que também comemos cabeça de carneiro no Rosh Hashanah, que explicamos ontem, e por essa razão, inclusive, nós começamos todo dia de manhã a tefilá mencionando o sacrifício de Yitzhak. Por quê? Para apelar perante a Kadosh Baruch Hu, ter o mérito do sacrifício de Yitzhak, como quem diz, lembrado em todo momento, e que nós somos seus descendentes, queremos, como diz, herdar alguns méritos de aí. Então, na prática, quando ele leva seu filho como um corban, o que foi? O sacrifício de Yitzhak. Não é que Yitzhak se sacrificou. O sacrifício, você se sacrificar uma coisa. Todos aqueles que somos pais entendemos que você sacrificar, ou entre aspas, oferecer o teu filho é muito mais forte. Muito mais difícil na prática para um pai, e nossos sábios, inclusive, exaltam mais ainda, com um pai que esperou esse filho toda a vida e nasceu na velhice. Ou seja, não é somente por um filho, todos temos amor por filhos, mas nossos sábios exaltam que nesse caso tem um nível um pouco mais profundo, mais intenso, podemos dizer assim. E Abraão, mesmo assim, não hesitou, e isso aqui virou um grande mérito para Abraão, e nós, de alguma maneira, vamos na cola de tudo isso. No entanto, a história termina com Hashem impedindo esse ato e providenciando um carneiro para ser sacrificado no lugar de Abraão Avinu. Certo? Aí ele viu um carneirinho que estava atrapalhado, ficou preso com chifres como chama, no mato, e Abraão foi, pegou de alguma vontade, de alguma maneira, ele estava tão desejoso de oferecer para Hashem, que ele ofereceu pelo menos o carneiro, porque ele queria dar algo. Ele, não é que, não precisa. Sabe, quando você quer dar algo para alguém, um exemplo, você quer dar um presente para alguém, e aí você chega com o presente e a pessoa diz, não precisa. Não, imagina, eu faço questão de te dar, certo? Então, tá bom, só que já que está me liberando disso, eu vou te dar algo em compensação, mas eu quero dar. Abraão demonstrou, estava com uma vontade muito grande de entregar a Hashem uma oferenda. Então, paralelamente, o Satã disse, o que aconteceu? Quando Abraão foi e ofereceu o filho dele, e Hashem recusou, como conta a história, o que aconteceu? Veio o Satã falar para Sará, olha, cadê teu marido e teu filho? Não sei, eles saíram. Você sabe, teu marido, ele sacrificou teu filho quase. Famosa passagem, certo? Aí Sará não aguentou, por isso que a Torá nos conta como foi, e em detalhe Rashi também explica. E aí ela veio a falecer como consequência disso. Por isso que está Hayei Sará logo em seguida desse episódio de Abraão. Por quê? Porque ele, entre aspas, inclusive nos ensinam daqui, quando você vai dar uma notícia para alguém, seja cuidadoso como dar a notícia também. Certo? Porque aí, no caso, ele falou, Abraão sacrificou o filho, quase. Quando ela viu que sacrificou o filho, já não aguentou mais. Imagina falar para uma mãe que o filho dela já foi. Ela não aguentou. Mas ela soube se foi o que aconteceu antes de morrer? Não, ela não entendeu. O que foi falado para ela é simplesmente, olha, teu marido foi e sacrificou teu filho. Então, morreu achando que o filho foi sacrificou teu filho. Ponto, não precisa ouvir mais nada. Depois ele falou... Depois falou quase. Não falou quase sacrificou, não. Sacrificou teu filho quase. Quando ela viu sacrificou teu filho, o quase já era tarde para ouvir. Então, na verdade, isso assustou tanto ela que veio a falecer. Nossos comentaristas observam
que Sarai Imeno era superior em profecia em relação a Abraão Avinu. Como vimos no episódio envolvendo a expulsão de Agar e Ismael. Quando veio o momento que Abraão foi, por assim dizer, coagido pela esposa para expulsar a serva com o filho dela, com o filho da serva, Abraão ficou na dúvida. O que a gente fala para Abraão? Deus fala para Abraão, tudo que ela te fala, ouve. Então, permanece até hoje. É? Permanece até hoje. Mesmo que tua esposa não se chama Sara, não? Ele é baixinho. E que dia vem? Não sei quem te falou que Sara era baixinha. Vocês são mais bravos. Então, na verdade, contudo, surge uma pergunta. Se Abraão conseguiu passar pelo teste de Akedat Yitzhak, por que Sara não? Se Sara estava num nível mais elevado, deu para entender a pergunta? Quem estava no nível mais elevado de profecia? Sara. Se a Sara era mais elevada que Abraão, então o que era o correto? Que ela também passasse pelo teste, entre aspas. Tá bom, falaram para ela, teu marido sacrificou teu filho. Bom, Deus mandou, como diz o Pasuk, Hashem Natan, Hashem Nakar. Deus deu, Deus tirou. Tá bom? Ela, entre aspas, deveria ter aceito. Abraão, quando Hashem falou para ele, pega teu filho e eleva ele como uma oferenda, o que Abraão fez? Pegou o filho e levou lá. Ou seja, a pergunta que surge aqui é se Sarai é mais elevada, como ela não passa nesse teste? Porque não passou. Ela não aguentou. Então, a resposta que traz o Rebbe de Kotz, o Rebbe Menachem Mendel de Kotz, diz porque o teste era para Abraão e não para Sara. Na prática, cada um tem testes que ele tem condições de enfrentar e não. Testes que não. O teste era para Abraão. Por isso que Abraão tinha as condições. Nós já tínhamos estudado na aula anterior o quê? Deus não te pede nada que você não tem condições de suportar. Ele não te dá um fardo que você não tem condições de carregar. Simples. Então, na prática, nós vemos que cada um de nós temos situações nas quais somos, vamos dizer, desafiados, mas a cada um te dão o que você consegue. Não dão a mim o que outro consegue, ou não dão a outro o que eu consigo. Então, se a gente deu determinado teste, é porque você realmente tem condições de enfrentá-lo. E não se refere a um nível de grandeza. Porque, como vimos aqui, de acordo com a explicação do Kotz Rebbe, na prática, Sará, se bem estava num nível elevado, ela estava elevada em relação à profecia, mas para enfrentar esse teste, ela não estava preparada. Ficou claro? Conforme o cobertor. Na verdade, não necessariamente conforme o cobertor. É que cada um tem o cobertor que precisa, que é diferente. Não é que dá para cada um cobertor. Para cada um dá o tipo de cobertor que ele precisa. Se te dá um cobertor muito quente, por assim dizer, no meio da noite você vai tirar ele porque não vai aguentar o calor. E você vai ficar exposto ao frio. Um exemplo que pode acontecer. Isso significa que Hashem também havia dado forças para que Abraão superasse, mas não a Sará, por isso faleceu. Na prática, é um detalhe importante que ele traz aqui. Primeiro que nada, Hashem te dá o teste que você pode enfrentar. Mas na hora que a gente te dá o teste, antes do teste, te dá as condições para enfrentar o teste. Então, a Abraão foram dadas as condições. Para Sará não foram dadas as condições. Não foram dadas as forças. Por isso que ela não conseguiu enfrentar o teste. Ela não tinha essa, vamos dizer, essa matéria-prima dentro de si. Essa energia, essa força. Essa coragem, ou como podemos chamar. Por isso que ela não suportou. Testes não se limitam a acontecimentos amargos, dolorosos, mas também são contra o Yetzer Hará, para você enfrentar o Yetzer Hará. Então, cada um tem o teste que o seu Yetzer Hará poderia eventualmente enfrentar. Mas o Yetzer Hará eu não consegui.
Por exemplo, por que não vem todo dia de manhã para a sinagoga? Vai dizer, não venho de manhã da sinagoga porque não consigo acordar. E por que hoje acordou? Hoje tinha um motivo especial, sei lá o quê, consegui vencer o Yetzer Hara. É? Ah, pizzinha. Então, é por isso que você... sabe lidar com pizza. Por isso a razão que amanhã você não vem, então, que não tem pizzinha? Não, a gente traz a vodka, vai. Então, diz o Pele Yoetz que a cada dia e a cada instante somos testados pela má inclinação, nos dizendo para fazer com pensamento, fala ou ato, uma haverá ou deixarmos de cumprir uma mitzvah constantemente. O Yetzer Hara tem dois tipos de trabalhos. Uma é que nos impede de fazer o que precisamos fazer, e outra que te empurra para fazer o que você não deveria fazer. E Yetzer Hara, ele quer justamente quer te cutucar, e constantemente. Dessa forma, precisamos estar sempre fortes e atentos para não sucumbirmos. E, lo além, não nos afastarmos de Hashem. Ou seja, na prática, cada vez que você falha no teste, o que está acontecendo? Nos sábios comparam com uma grande corda que nós temos que nos une a Deus. Estamos conectados a Deus com uma corda, como diz, que Helek Hashem amó, Yaakov Hevel Nachalato. Yaakov pode ser chamado uma corda da sua herança. Hevel, uma corda. Como que é feita uma corda? Então, dizem os sábios, uma corda é trançada de vários fios, vários que vão se entrelaçando, fazendo uma corda. Diz na prática, essa corda que nos conecta com Hashem é composta de 613 fiozinhos. E cada uma das mitzvot que Deus nos livre e transgredimos é um fio que vai se rasgando. Então, nossa conexão vai fraquejando. E quando cada mitzvah que vamos cumprindo, o fio se fortalece. E muitas vezes o conceito de chuva que é quando o fio rasgou num lugar, você consegue amarrar ele e fica mais forte ainda. Então, na prática, nós temos que estar atentos. Entretanto, o Boreolam também nos proveu com ferramentas para superar essa tentação do Yetzer Hara. Hashem nos dá as forças, nos dá as condições. Mas, para sermos bem-sucedidos, precisamos agir da seguinte maneira. Já temos que ter uma atitude específica para podermos vencer o Yetzer Hara. E como que é? Por exemplo, se formos tentados a comer algo que não seja bom para a nossa saúde, por exemplo, você vai ter que comer algo que vai te cair mal, uma bomba, ou doces, Deus nos livre, para um diabético, e é melhor sermos fortes em nem passarmos em frente à doceria, ou nos colocarmos à prova, passando em frente a ela e não entrando. Um exemplo prático, você vai numa festa, eu sempre gosto de dar esse exemplo, saímos do casamento, a mulher vai direto para o carro, não passa nem a mesa do cafezinho e do doce para não se tentar. Ou seja, na prática, o que você faz? Você evita. Porque se vou passar no lado da mesa dos doces, posso ver algum doce que chame minha atenção, então melhor, vamos direto. Para quê? Para, como se diz, não cair em tentação. Porque provavelmente vamos sucumbir, vamos falhar. Então, na prática, Jajamim nos ensinam que a conduta certa é nem passar pela rua da doceria, pois dessa forma diminuímos o teste. Então, você evita, simplesmente. Então, ao passarmos em frente à loja de doces, estaremos nos colocando em dilema. Comer ou não comer? Um exemplo prático, um cara para de fumar. Ele tomou a decisão de parar de fumar. Fumou durante vários anos. O que ele fala? Eu vou mostrar que o vício não vai me vencer. Então, vou deixar cigarro na mesa, vou deixar cigarro no carro, na escrivaninha, do lado da cama, no criado mudo, vou deixar cigarro em todo lugar. E não vou fumar. É provável que em qualquer momento, se você deixa tão acessível, você venha sucumbir e você venha fumar. E se fumou, como diz, uma tragada, aí já vai... Ah, não, é só uma tragada. Só uma vez. Aí não tem. Na prática, nos ensina, temos que ver, ok, você parou de fumar, quer conseguir? Tira cigarro de todo lugar. Evita lugar onde tem cigarro. Tenta.
vai ser mais fácil. Porque se em algum momento você, entre aspas, cair em tentação ou vontade de fumar, a melhor maneira não vai ter cigarro por perto. Um exemplo prático. E mesmo que superemos essa tentação, mas vá, tá bom. Eu vi o cigarro e não fumei. Vale mais? Entre aspas, vale mais? Não sei. Porque o cara que não viu o cigarro e também não fumou, na prática nenhum dos dois fumou. Só que você é mais susceptível, mais sensível a cair em tentação e errar. Prova desse conceito é que quando recebeu a profecia de Hashem, de que estava na hora de voltar para a terra de seus pais, como vimos na história de quem? De Jacob Avinu, que tinha ido embora da terra de Israel para Canaã, certo? E lá ele morou com Esav, etc. Na hora de voltar para a terra de seus pais, então ele procurou suas esposas Rachel e Leá e lhes disse: vocês sabem como o pai de vocês mudou meu pagamento diversas vezes. Ou seja, ele foi trapaceado. Mas curtia Edmonim. Velho netonou Elohim learaim adi. Hashem não deixou ele me enganar. Então, na prática, o que aconteceu? Não seria mais fácil dizer a elas que havia recebido uma mensagem divina para que deixasse a casa de Labán, já que elas sabiam o quanto enganador era seu pai? Ele ficou lá morando com Labán, como ele mesmo fala, em Labán Garti. Certo? Ele morou com Labán. Então, deveria ser fácil. Mas ele fala o quê? Deus me falou, Deus me falou. Não, ele não falou nada. Ele falou, vocês sabem que a coisa com o vosso pai não está muito bom, o vosso pai não me, como chama, não me trata muito bem, não é muito, como chama, honesto comigo, etc. Então, vamos embora. Então, pergunta, por que não falou diretamente? Deus me deu um sinal para voltar para casa. Mesmo se tratando das nossas imaota kedoshot, que são as sagradas matriarcas, seria um teste muito grande para elas abandonar o lar onde nasceram e cresceram, ainda que tivessem um pai como Labán. Se eu te falo para você largar toda a tua vida onde você está, Deus me falou, vamos embora. É difícil. Agora, se eu te falo, vamos embora, por quê? Porque lá onde você está não tem parnassá, onde você está te enganando, onde você está correndo perigo. Se eu te dizer qualquer argumento lógico, na hora de você ter que ir embora, você vai embora com mais facilidade, lógico. Agora, simplesmente, Deus te deu um sinal para mim, que me deu um sinal a mim. É mais difícil. Deus deu sinal para quem? Vamos dormir tranquilo. Não quero acordar ninguém. Deus deu sinal para Jacob. E aqui está se tratando das esposas dele. Elas não tiveram sinal nenhum. Então a situação é diferente. Então Jacob simplesmente o que fez? Falando para elas, uma vez que elas não receberam esse sinal, não tinham essas forças para enfrentar, Jacob expôs uma realidade. O pai de vocês é um enganador, é um trapaceiro. Mesmo vocês, tudo que vocês tinham não deu nada. E elas depois argumentam isso. É verdade. Inclusive vendeu a gente e nos entregou como se nada. Na prática, o que vemos aqui? Como que a Kadosh Baruch Hu, quando te dá um teste, te dá as forças. Jacob não contou do teste porque ele sabia que elas não tinham as forças. Então vimos o exemplo de quem? De Abraão. E vimos agora o exemplo de Jacob e suas esposas também. Continua aqui, o mesmo ocorreu com Yosef Atzadik. O que aconteceu com Yosef? Quando tinha 17 anos, no episódio em que por pouco não foi seduzido pela esposa de seu faraó, do seu amo, seu patrão, a esposa do Potifar, não do faraó, perdão, do Potifar, certo? No Egito. E aí, o que aconteceu? Ela conseguiu despir ele, e naquela hora, mesmo assim, o que acontece? Ele está sem roupa, tudo mais, ele lembra de seu pai, isso faz para ele dar as forças para quê? Para dar no pé. Inclusive, deixou as roupas dele lá. Então, ele foi salvo quando viu a imagem do rosto de seu pai, Jacob Avinu, na janela do quarto onde estava. Então, ele surgiu para repreender pelo ato que estava prestes a cometer, certo?
surge aqui então uma pergunta. Que o Rav Sichot Musar, dizem Rav Chaim Shmulevich, ele explica que Yosef Atzadik só conseguiu o mérito de ver a face de Yaakov Avinu porque trabalhou suas midot e acumulou méritos para isso. Ou seja, como Yosef conseguiu nessa hora ver a face do Tzadik? Yaakov era o Tzadik. Como ele conseguiu isso? Ele se refinou, ele trabalhou com suas características para estar nesse nível. Pois nunca se esqueceu dele. Ou seja, é que você ter um mestre, um guru, como diriam em português, e você lembra sempre desse mestre. Isso vai te dar forças, vai te iluminar, vai te guiar no caminho. Em algum momento difícil, certo, que nem nos filmes, pelo menos antigamente era assim nos filmes, você tinha uma determinada cena e a pessoa tinha tipo um déjà vu, como chama? Mostra uma cena de algo que aconteceu no passado. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Yaakov. Flashback. Bota zóio. Tá vendo? É a tradução em inglês de déjà vu que é em francês. Tá bom? Nada como ter um público poliglota. Foi a primeira vez que você concordou comigo em alguma coisa. Eu não concordei, só traduzi. Vamos lá. Não vai se achando. Outros explicam que Yosef e Yaakov eram muito parecidos. Assim, Yosef enxergava no pai como ele deveria ser no futuro, já se inspirava. Muitas vezes os filhos se inspiram no pai. O pai é como eu diria, um role model, um exemplo a ser emulado. Então, justamente o que nos ensina aqui, Yosef enxergava o pai como um grande tzadik, que de fato era, ao ponto que era o terceiro dos patriarcas. Então, simplesmente se inspirava nele. Então, frente a qualquer situação, o que ele fazia? Ele pensava, como meu pai agiria nessa hora? O que meu pai diria? O que meu pai faria? Por isso, às investidas da mulher do Potifar, ele respondia com o intuito de diminuir seu teste, segundo conta o Midrash. Como posso fazer isso com meu patrão? Perdão, como vou poder enfrentar meu patrão? Então, repetia, ele não saberá. Ele dizia, não se preocupa, ele não vai ficar sabendo. Ele diz, como vou fazer uma coisa dessas? Aquele ditado, sabe? Não gostaria que faça para mim, como vou fazer para ele isso? Certo? Então diz, mas tem outro patrão que é Hashem, disse Yosef. Quando ele falou, o patrão vai ficar sabendo, a esposa do Potifar respondeu o quê? Ele não vai ficar sabendo, ele está nem aí. Peraí, não estou falando do teu marido, do meu patrão, estou falando de Hashem. E esse patrão sim vai ficar sabendo. Entendeu? Então, aí, quando ela perguntava simplesmente quem é o patrão, ele falava, ele é Hashem. Então, simplesmente, ele tem outro patrão que é Hashem. E esse sim fica sabendo. Em primeiro lugar, ele só fala com pessoas puras. Dessa forma, preciso estar puro. Se ele me escolheu como Corban, como fez com meu avô Yitzhak, devo estar puro. Outro ponto é que se ele quiser falar comigo à noite, também não estarei puro. Então não vou estar pronto para receber a palavra de Hashem. Então, constantemente, Abraão ele se inspirava no exemplo, tinha um exemplo para seguir. No caso aqui, ele se espelhou em quem até no seu avô, no Yitzhak. Então, o Midrash conta que Yaakov Avinu disse o seguinte para Yosef: quando a imagem de seu rosto surgiu para ele, amanhã os nomes dos seus irmãos estarão escritos no peitoral do Cohen Gadol. Por quê? Vai ter o Cohen Gadol, tem o peitoral dele, certo? Tem quantas pedras no peitoral? 12. Vai estar 12 filhos de Yaakov. Então, como fica? Você não vai ter mérito de estar lá. Então, você vai querer estar lá junto com eles ou não? Vai querer ficar de fora? Assim conta o Midrash. Então, com isso em mente, Yosef conseguiu ter forças para superar seu teste. Ou seja, ele se inspirou, puxa, olha tudo que eu vou estragar. Como diz o Pirkei Avot, na prática, será que vale a pena uma hora ou um instante de prazer, entre aspas, de prazer nesse mundo perante todo mundo vindouro? Se você coloca isso na balança, tudo que você, ou seja, o que você perde frente ao que você ganha, será que vale a pena? Então, com isso em mente, ele conseguiu as forças para superar o teste e pensou,
se eu pecar, deixarei de ser esse homem tzadik que está na janela, ou já o Yaakov. Então, na prática, isso dava constantemente forças a Yosef para se manter firme perante o teste. Observa o Rav Galinsky, se uma pessoa não procurar diminuir seus testes, se você não evita isto, ok? Se ele, por exemplo, desviando da rua da doceria, ele evita os testes a quais são enfrentados e fugindo das situações tentadoras, não receberá a ajuda dos céus. Mas também você tem que fazer a sua parte, se tornar merecedor. Você pegar e ficar do lado de todos os cigarros e dizer não vou fumar, é difícil. Então, você quer a ajuda da Hashem, a gente ajuda. Mas para a gente ajudar, você tem que estar no nível apropriado para receber a ajuda dele, para merecer essa ajuda da Hashem. Então, isso aqui é um trabalho muito profundo que cada um de nós devemos fazer, devemos investir nisso. Você não tem que ter a força de passar em frente e não resistir. Eu te digo, sim, sim. E se você não resistir? Não, Então, é preciso ser forte para resistir à tentação. Bravo, preciso. Melhor ainda, não se colocar em teste. O que acontece é que a resistência, ela toma conta 90% da tua decisão, 95%. Num momento você perde. Não é simples. Nós simplesmente devemos evitar. Porque o ser humano tem fraquezas. Agora, eu não preciso demonstrar, desculpa, que sou machão, vou enfrentar. Tem um ditado de soldado que fuge de uma batalha serve para outra guerra. Não é toda batalha que tenho que enfrentar. Sabe, na prática, a gente tem testes que não vai. Tá bom, e? Ok. Por exemplo, tem gente que não consegue, exemplo prático, e qualquer coisa, vamos dizer, passa do lado de um lugar que vendem comidas não kasher e ele sente aquele cheirinho da vontade. Para quê? Não passa por perto e acabou. Evita. Ou, exemplo que falamos, 90% das mulheres saem do casamento e não passam na mesa de doces. É impossível passar na mesa de doces e você não pegar um. E se pegou um, difícil não pegar o segundo, e assim por diante. Então, eu não preciso se demonstrar que tenho forças e que não caio em tentação. Melhor não me expor. Por isso que a gente fala todo dia de manhã na tefilá. Al tevienu lidei nisayon, velo lidei bizayon. Nós pedimos a Deus todo dia de manhã, não nos coloques a testes e não nos exponhas a vergonha. Por quê? Porque provavelmente a gente vai falhar no teste. Isso o ser humano, podemos. O rei Davi, quando falou isso, foi muito sábio. Vamos parar por aqui.